Deus. Boa noite, igreja. Shalom. Quero cumprimentar cada um de vocês. Que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Gostaria de saber se nós temos alguém que é convidado, que veio como um visitante, alguém te convidou e você veio. Temos? Levante a mão, faz um sinalzinho. Temos ali uma pessoa, bem-vinda. Prazer tê-la com a gente. Mais alguém? Temos ali também. Você já é de casa, né, Elaine? Você já faz parte, né? Bem-vinda novamente. Mais alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Tem alguém mais? Quer dizer que todos são bem-vindos. Quero cumprimentar também quem está assistindo o culto online, lá na sua casa. E esse culto, queridos, é um culto de fé e milagres. E nós abrimos oportunidade para aqueles que têm testemunhos. Eu quero chamar aqui um irmão querido, que é um dos nossos líderes de célula. Quero chamar aqui o Jonas, para que ele possa compartilhar com a igreja um breve testemunho. Graças a paz, igreja, amém? Aleluia. É um testemunho bem breve que eu vou ter aqui. Eu queria que você olhasse rapidinho para a pessoa que está do seu lado e você falasse o seguinte para ela: você é resposta de oração de alguém. Amém? Alguns sabem, eu não sou daqui, nem eu nem minha esposa, nós somos de Manaus. Viemos aqui quarta-feira passada, fizemos um ano aqui na Sara. Temos um ano e um mês em Uberlândia. E nós tínhamos uma vida bem estável lá em Manaus. Ela consolidada no emprego dela, eu no meu. Nossa vida financeira estável, casa, carro, sendo fiel na igreja, trabalhando para o reino. Nós estávamos navegando em águas tranquilas. E no dia 18 de abril de 2022, minha esposa tinha prestado concurso federal para técnico de enfermagem. E no dia 18 mandaram um e-mail para ela, convocando ela para vir para essa cidade. Então a gente começou, nossa, uma cidade que ninguém conhece, vamos pesquisar. E começamos a pesquisar e alguns amigos falaram: olha, é longe demais. Familiares começaram a soprar o vento e colocar um pouco de receio em nosso coração. E eu e ela chegamos falando bem assim: nós vamos orar a Deus e Deus vai dar a direção. Falamos com nossos apóstolos, nossos pastores, e eles nos abençoaram a vir, mesmo em meio à tempestade que nos assombrava. Um local, uma terra nova, né? E uma coisa eu aprendi com isso: quando nós colocamos Jesus em nosso barco, na água tranquila, isso não aumenta a nossa fé, mas nos dá a segurança e nos dá o privilégio de navegar com Ele. Mas quando nós colocamos Jesus em nosso barco, em meio à tempestade, isso não só aumenta a nossa fé, quanto nos faz viver o sobrenatural de Deus. E isso tem me feito viver aqui. Aqui a gente chegou, quando eu cheguei no dia 10 aqui nessa igreja, no dia 10 de maio de 2022, eu peguei essa filipeta aqui. E eu comecei a botar alguns alvos de orações aqui, e eu coloquei que Deus pudesse abençoar a minha vida nesse lugar. Não só a minha, mas a minha esposa. Deus tem abençoado, graças a Deus. Que Deus fizesse com que os meus irmãos lá em Manaus viessem se converter. E graças a Deus, meus irmãos, alguns se converteram, cunhados se converteram, e Deus tem trago crescimento para cá, para lá, para ele. E que Deus pudesse trazer pessoas lá para a igreja onde nós congregávamos. E Deus tem abençoado e tem feito a igreja crescer ali também. Mas eu fiz um pedido e falei: Deus, eu quero que tu me dê um emprego nessa cidade. E Deus, Ele me abençoou com um emprego nessa cidade. Eu peguei, quando minha esposa terminou todo o processo dela, eu fui deixar meu currículo de manhã. Eu trabalho no ramo da elétrica. Deixei meu currículo de manhã, quando foi à tarde me ligaram. 6 dias depois eu estava trabalhando. Um salário de metade do que eu ganhava na minha cidade. E eu comecei não, é isso que Deus tem para mim, eu vou prosseguir, vou continuar o projeto que Deus tem para a minha vida aqui. E de uma forma, eu comecei a trabalhar, e os amigos de Manaus, eu ainda tenho contato com alguns deles, falam: nossa, tu saiu daqui, foi para um local aí, tu está ganhando metade do que tu vai ganhando aqui. E começaram a desanimar, e eu conversando com a minha esposa, ela falou: olha, só prossegue, só segue os passos que
que Deus é quem dá o direcionamento. E 3 meses depois naquela empresa, eles me deram uma promoção. Precisava executar um serviço aqui e ninguém tinha capacidade era competente para executar. E eles perguntaram se eu sabia e eu tinha no meu currículo, fui lá, executei para eles. Com 3 meses de empresa, eles aumentaram o meu salário, ele foi para 75% do que eu ganhava lá em Manaus. E sendo fiel a Deus nisso. E quando foi no dia 21 de janeiro, precisou para uma outra área da empresa, a qual eu já trabalhei na minha cidade. E quando eles viram no meu currículo, eles falaram: olha, nós vamos precisar que tu migre para essa outra área aqui. E nós vamos te dar uma outra promoção, só que você vai viajar. Quando foi no dia 21 de janeiro, eu conversei com o bispo, com meus líderes ali, e viajei para fazer o treinamento. Quando eu voltei, que eu peguei meu primeiro salário ali, eu estava ganhando quase 20% a mais do que eu ganhava na minha cidade. E Deus tem aberto as portas. Eu quero falar uma coisa para vocês: não desanime, porque o que Deus tem para a gente, tem um versículo que eu carrego para o resto da minha vida e vou carregar ele, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais entrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo não é para a gente viver no céu, esse versículo é para você viver aqui na terra. São experiências que Deus tem para você, amém? E eu queria agradecer a Deus pela vida das pessoas que me trouxeram a essa igreja. Seu Eusébio, Dona Maria Santa, que não estão, ao Sandro, a Thaís, que nos acolheram como discípulo, ao bispo e à bispa que nos acolheram no seu rebanho como ovelha. Só sou grato a Deus pela sua vida, pela vida deles, amém? Que bênção, né? Queridos, glória a Deus. A Débora está ali, esposa dele, vieram de Manaus, tem 1 ano aqui, virando mineiro, né? Virando mineiro. Essa terra é abençoada, amém? Uberlândia é terra fértil, terra abençoada. Queridos, quem precisa pegar uma filipeta dessa para você colocar seus alvos de oração? Líderes, por favor, me ajudem. Levanta a sua mão. Isso, você vai levar para casa, vai colocar seus alvos. E você, na terça-feira, você vai vir no altar e vai estar aqui colocando diante de Deus os seus pedidos. E Deus vai mover, Deus vai te abençoar, né? Jesus, ele nos diz algo fantástico no Evangelho, em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor, ele nos convida para nos abençoar. E quando nós entendemos isso, e quando nós colocamos fé naquilo que Deus diz, as coisas mudam para melhor na nossa vida, os milagres começam a acontecer. Vamos passar os nossos vídeos. Quero pedir para o pessoal da mesa, por favor, pode passar os nossos vídeos rapidamente. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, em todas as igrejas Sara. Ok, então é só o vídeo da campanha que nós temos hoje. Quero chamar as crianças para receber oração, para irem para as salinhas. As crianças podem vir, vamos orar por elas, e elas vão para as salinhas para receberem de Deus lá nas salinhas. Papai e mamãe, pode liberar sua criança para vir aqui à frente. Louvamos a Deus pelo ministério infantil, ministério que trabalha com as crianças, ministrando para elas a palavra de Deus, e ali na salinha elas recebem a ministração da palavra de Deus em faixas etárias diferentes, de acordo com o que elas conseguem compreender. Vamos orar? Senhor, abençoamos as crianças nesse instante, que elas irão para as salinhas, que a tua bênção esteja com elas, que ali elas recebam do Senhor. Batiza elas com teu amor, com teu Espírito Santo, guarda elas, Senhor, no dia a dia. Nós as abençoamos no teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podem ir, crianças, podem ir. Isso, glória a Deus. Então hoje é a nossa 6ª semana de fé. Nós fazemos 7 semanas, porque 7 é um número
perfeito. É o número de Deus. Deus, Ele fez todas as coisas, Ele criou tudo em 6 dias, e no 7º dia, Deus descansou. E eu quero declarar o milagre de Deus na tua vida, quero liberar uma palavra profética na tua vida, aquilo que você tem colocado diante de Deus em oração, Deus vai liberar na tua vida no nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia agora, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, no capítulo de número 24. Provérbios, capítulo 24. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Se você não está com a Bíblia física, mas está com a palavra de Deus no seu celular, abra aí no seu celular. Provérbios 24, verso 10. Esse versículo é um versículo que nos provoca muito. A palavra de Deus, querido, muitas vezes ela traz algumas passagens para nos confrontar, nos provocar. Olha só o que diz essa passagem: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Essa versão é a versão NVI. Tem uma outra versão que é a RA, que diz que se você vacila no dia da dificuldade, a sua força é pequena. A sua força é pequena. Irmãos, dificuldades, problemas, todos nós enfrentamos na vida, seja na área de relacionamento, seja na área financeira, seja na área da saúde, em qualquer área da nossa vida, em algum momento pode aparecer ali uma situação adversa, pode aparecer ali um problema inesperado, né? Ninguém espera problema, ninguém espera coisas ruins acontecer, mas nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo que tem muitas dificuldades, e de vez em quando acontece, vem até nós, né? E aqui, essa passagem nos provoca muito, porque ela coloca aqui uma situação condicional. Se você vacilar, ou seja, se você sentir medo, se você se intimidar diante de uma dificuldade, de uma situação adversa, como será limitada a sua força? Ou seja, a sua força não vai poder te ajudar. Aquela situação vai engolir você, aquela situação vai te machucar, aquela situação vai fazer você se desanimar, desesperar, aquela situação vai trazer ansiedade e vai até talvez trazer uma enfermidade adicional para você, uma enfermidade emocional. Você vai ficar, né, abatido, chateado, isso vai afetar você. Qual é o dia da dificuldade? Nós não sabemos. O dia da dificuldade, ele pode vir, né, inesperadamente, né? Como vem? Como vem? Não sabemos. Não devemos esperar. Nós devemos acreditar que todos os dias nós teremos a bênção de Deus conosco. Amém ou não amém? Né? Mas pode acontecer, né? Então, dificuldade é aquilo que vem para atrapalhar, é um obstáculo, é um complicador em algum momento, né? É algo que vem e que de repente exige mais de você, exige alguma coisa a mais de você. Nós estamos falando de sabedoria, segredo de sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, ou o temor a Deus. O que isso quer dizer? O temor a Deus quer dizer você respeitar a Deus, quer dizer você levar Deus a sério, quer dizer você honrar a Deus, quer dizer você acreditar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. O Jonas citou aqui um versículo que eu amo muito, que é 1 Coríntios 2,9, né? Aquilo que olho algum viu, ouvido algum jamais ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. Então, sabe, quando nós pegamos uma promessa como essa, por exemplo, e nós acreditamos nela, e nós levamos ela a sério, nós estamos demonstrando que nós temos temor de Deus.
nós estamos demonstrando que nós honramos a Deus e que nós damos crédito à palavra dEle. E quando nós pegamos essas promessas e declaramos ela nas nossas vidas, e a Bíblia tem, querido, uma promessa de bênção para cada dia do ano. A Bíblia tem um não temas para cada dia do ano. Tem mais de 365 expressões não temas na Bíblia. Então, querido, a cada dia você pode enfrentar uma dificuldade que você não esperava por ela, mas a cada dia que você levanta e põe os seus pés no chão, tem uma promessa de Deus para você dizendo: não tema, meus filhos, não tema, minha filha. Aplauda o Senhor bem forte. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, Deus está no lugar que Ele sempre esteve. Deus está assentado no trono de governo de toda a terra e de todo o universo. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dEle. A Bíblia diz que os cabelos da tua cabeça estão contados. Deus sabe quantos cabelos você tem na sua cabeça. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus e esperar nele. Agora o versículo está falando aqui de força, né? Se você vacila, a sua força é pequena. Mas de onde vem a força? Será que eu posso ampliar a minha força? Sim, claro que sim, né? Para vencer as dificuldades da vida, para esperar o tempo de Deus. Saber esperar em Deus é preciso ter força. Força para esperar em Deus, para não se abalar enquanto as coisas não mudam, enquanto as adversidades ainda estão ali. Sabe, a nossa fé, ela é sempre provada. Deus prova a nossa fé. Mas Deus prova a nossa fé para aprová-la, não para desaprová-la. E Deus prova a nossa fé para que a gente possa crescer espiritualmente. Deus quer isso de cada um dos seus filhos. Ele quer que os seus filhos cresçam espiritualmente. Ele quer que você cresça espiritualmente. Na hora da provação, na hora da adversidade, o que Deus deseja para cada um de nós é que a gente o busque mais intensamente. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ver o agir de Deus, o mover sobrenatural dele na nossa vida. E nós vamos poder dar glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. Sabe, a nossa força vem do nosso andar com Deus. Fala comigo assim: andar com Deus. Sabe, andar com Deus, ter uma vida de oração, uma vida na presença de Deus, valorizar o culto na igreja, sabe, aprender o caminho de vir aos cultos constantemente, né? Buscar aqui na igreja, ouvir uma palavra, buscar ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim, a sua força vai aumentando de dentro para fora, a sua força interior, você vai ficando forte interiormente, você vai ficando forte de dentro para fora. Deus trabalha no nosso espírito, Deus trabalha no nosso interior. A fé é uma capacidade do espírito, não das emoções. As emoções humanas, elas são volúveis. As emoções sofrem de acordo com as situações e com as circunstâncias. Mas nós precisamos, ao invés de olhar para as circunstâncias, olhar primeiramente para Deus. Por isso a palavra de Deus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É isso que nós precisamos aprender. A palavra força, olha o significado dessa palavra: poder, capacidade, habilidade, enxergar além das circunstâncias, esperança. Tudo isso tem a ver com força. Força é aquele que tem esperança, é aquele que não desanima. Aconteceu um revés, ele sente, mas ele se levanta e segue adiante. Ele não retrocede, ele não desiste do seu objetivo, ele não desiste de seguir adiante. Amém ou não, queridos? Deixa eu te dar uma outra passagem que está em 2 Reis, capítulo
de número 11. 2 Reis 2:11. 2 Reis 2:11 é um momento em que o profeta Elias, ele dá uma palavra para o profeta Eliseu. Nós vemos ali o relacionamento de Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Elias era um profeta muito abençoado do Senhor, que fez muitos milagres. E Eliseu era discípulo dele. E Deus falou que ia levar Elias. E Elias de fato foi levado numa carruagem de fogo para o céu. E aí antes dele ser levado, ele perguntou para Eliseu, o discípulo: o que você quer de mim antes que eu seja levado? E olha o que Eliseu diz. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Coloca para mim aí, por favor. Coloca o 10. 2 Reis 2, 10. 2:10. Disse Elias, esse é o 10, o 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Tem uma outra versão que diz: eu quero porção dobrada da tua unção, da bênção de Deus que está sobre a sua vida, Elias. Versículo 10. E disse Elias para Eliseu: dura coisa pediste. Se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Verso 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Uau! Você já imaginou essa cena? Essa é uma cena digna daqueles filmes assim de pirotecnia cinematográfica, não é? Você imagina passando a carruagem de fogo e o profeta entra naquela carruagem e vai embora para o céu. E ele tinha dito para o discípulo dele: se você me vir quando acontecer isso, você vai receber essa unção dobrada que você quer. E Eliseu ficou de olho aberto, porque ele queria aquela unção. Ele estava ali atento. Eliseu, ele estava ali observando tudo, porque ele queria aquela unção na vida dele. Então, querido, eu quero dizer para você que aqueles que vencem, aqueles que enfrentam dificuldades e prevalecem sobre as dificuldades, é esse tipo de gente. Esse tipo de gente que está atento, esse tipo de gente que está olhando para cima, esse tipo de gente que está buscando o melhor de Deus. Deus tem o melhor dele para você, querido, para os seus filhos, amém ou não amém? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Essa palavra é tão pequenininha, né? Fé. Mas é uma palavra tão poderosa, e nós precisamos aprender o caminho da fé. Jesus disse: o meu justo vive pela fé. A palavra de Deus diz: o meu justo vive pela fé. Então nós precisamos aprender, né, a viver a nossa vida não pelas circunstâncias, mas pela fé. A circunstância pode ser ruim, a circunstância pode ser diferente do que você gostaria que fosse, talvez com um filho, talvez com um parente querido, talvez com um cônjuge, talvez uma situação financeira, um negócio que não deu certo. Então, saiu diferente do que você planejou, a circunstância não é favorável, mas você continua mantendo a sua fé. E a Bíblia está dizendo aqui, a vitória que vence o mundo é o que? É a fé. Então, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que nós cremos. Dá um glória a Deus aí, aplaude ao Senhor. Eu estou aqui hoje para te dizer que a fé, ela abre os nossos olhos espirituais, e você começa a enxergar além do natural. As situações, você começa a ver elas com os olhos de Deus. O pastor Ciro abriu aqui falando sobre a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho a pé, não é? Então veja, como que isso poderia acontecer? Naturalmente, é possível a gente conceber de que a gente pode atravessar o mar andando a pé, mas aquele povo passou por isso.
A Bíblia está cheia de narrativas, de momentos, de situações sobrenaturais. Por exemplo, Pedro, quando Jesus chega e os discípulos, Pedro e os demais discípulos estão no mar, e o mar está agitado, né, e eles estão lá no barco, morrendo de medo de que aquele barco naufragasse e eles morressem afogados. Chega Jesus andando por sobre as águas. E naquela agitação toda ali, das águas, da tempestade, de raios, ondas altas, e aquele barco, né, balançando de tudo quanto é jeito, uma situação, uma circunstância totalmente adversa. O que acontece? Chega Jesus andando pelas águas. E Pedro então olha para aquilo, e maravilhado ele fala: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo, também andando por sobre as águas. E Jesus falou para Pedro: venha, Pedro. E Pedro foi, e ele começou a andar sobre as águas. Mas depois, a humanidade de Pedro ficou mais forte. Pedro começou a olhar aquelas ondas, começou a olhar aquele movimento das águas. Pedro era um pescador, Pedro conhecia o mar, mas ele começou a ver tudo aquilo, ele se intimidou, ele vacilou. E o que aconteceu? Ele começou a afundar, e ele gritou: Senhor, me socorre que eu estou afundando. E Jesus estende a mão, pega Pedro, coloca dentro do barco. Jesus entra no barco, e Jesus manda que o mar se acalme, que a tempestade se aquiete. E aconteceu ali, naquele momento, que tudo se acalmou. Tudo se acalmou. Sabe, queridos, é por isso que tem aquela expressão que o pessoal diz assim, né? Com Jesus no barco, tudo vai bem, né? Com Jesus no barco, tudo vai bem. Mesmo que esteja aquele mar revolto, se Jesus está ali, querido, ele vai dar uma ordem para o mar. Em algum momento, ele vai dar uma ordem para o mar, e o mar vai se acalmar. Amém ou não amém? Fala assim: o mar vai se acalmar. A principal característica dos grandes homens e mulheres de Deus é essa força interior, que vem pela fé. E é por isso que eu disse que o versículo de Provérbios 24:10, ele nos provoca. Se você vacila no dia da dificuldade, a sua força é pequena. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aumentar a nossa fé. A gente precisa buscar novas experiências com Deus. Você precisa orar mais, ser mais intenso com Deus, ter um compromisso de ler a palavra de Deus, né, mais diariamente, né, lendo porções da palavra, lendo porções da Bíblia. Aqui na Sara, todo início de ano nós damos um plano de leitura da Bíblia para os irmãos, impresso, para que você possa ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias, de segunda a sábado, e aos domingos você lê 5 capítulos, e você vai anotando os capítulos que você vai lendo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E se você fizer isso e seguir essa sequência, de toda semana, todo dia, 3 capítulos, de segunda a sábado, aos domingos, 5 capítulos, e vai marcando, em um ano você lê toda a Bíblia de capa a capa. E eu vou dizer algo para você: ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, que não é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Demonstra o quê? Sabedoria. Demonstra o quê? Temor a Deus. Demonstra o quê? Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero aprender as coisas de Deus. Eu quero saber o que Deus fala sobre todas as coisas. O que Deus fala sobre casamento? O que Deus fala sobre doença? O que Deus fala sobre dinheiro? O que Deus fala sobre vida social? A Bíblia tem respostas para todas as indagações, irmãos. Todas as indagações. A Bíblia é um livro poderoso, mas nós precisamos ler a Bíblia. E deixa eu te contar um segredo: a Bíblia não é como um livro de romance, não é como um livro de ciência, não é como um livro didático. Você lê uma vez e pronto. A Bíblia é um livro que você lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, 4, 5, 10, e nunca é igual, porque a Bíblia é um livro vivo. Todas as vezes que você lê a Bíblia e pedir a ajuda do Espírito Santo para falar com você, Deus vai falar com você de uma forma diferente, na mesma passagem que você já leu, porque é um livro vivo. Fala comigo assim: a Bíblia é um livro vivo. Então é através da Bíblia, da palavra de Deus, escrita, lida por nós, é através da pregação que você ouve, que a fé vai crescendo dentro de você. Essa fé, né, essa força interior.
E isso é um compromisso, é uma decisão que nós precisamos ter conosco mesmo. Você precisa ter um compromisso com você, querido, porque Deus te criou para ser um vencedor. Você precisa ter um compromisso de vencer. Agora saiba que vencedores, eles são forjados na fornalha. Vencedores, eles são feitos em batalhas. Não existe vencedor vivendo, somente na zona de conforto. Há momentos que a gente precisa de descansar, mas a vida, queridos, ela exige de nós, se nós queremos ser vencedores nesta vida, ela exige de nós que nós nos esforcemos, que nós entremos no campo de batalha, de cabeça erguida, com fé em Deus, com confiança interior, com força interior, e haja o que houver, nós vamos vencer. Você vai vencer em nome de Jesus. Então precisa se criar uma convicção interior, e isso vai te tornar cada vez mais forte, para vencer as circunstâncias e as adversidades que se levantarem contra você, os mares bravios que se levantarem contra você, Essa força interior nos capacita para esperar em Deus, esperar o agir de Deus, o mover de Deus. Nem sempre Deus age na hora que a gente quer. Lembra lá de Lázaro, irmão de Maria e de Marta? Lembra da história lá em João capítulo 11? Falaram para Jesus: olha, está doente aquele a quem tu amas. Quem era? Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, era amigo da família, daquelas duas irmãs. E disseram para Jesus: está doente aquele a quem tu amas. E Jesus estava noutra cidade. Mas Jesus ainda esperou 4 dias para ir até onde Lázaro estava. Ele não foi de imediato. E quando Jesus lá chegou, Lázaro já estava morto. Mas deixa eu falar algo para você, querido. Quando Jesus chega, não tem situação perdida para ele. Lázaro já estava morto, as irmãs já estavam conformadas, estavam chorando, estavam já elaborando aquela perda, e elas achavam que não tinha mais jeito. E uma delas falou para Jesus: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei que no último dia ele vai ser ressuscitado. Só que Jesus estava ali para ressuscitar Lázaro naquela hora. E Jesus ressuscitou Lázaro naquele dia, naquela hora. Lázaro voltou a viver. Então, queridos, o Senhor não chega atrasado. Às vezes você gostaria que Deus resolvesse o seu problema agora. Não, ontem. Porque a gente quer tudo, rápido. A nossa sociedade hoje, especialmente as gerações mais novas, elas não aprenderam a esperar. Elas não sabem que as coisas têm ciclo, processos. As coisas não acontecem da noite para o dia. Não é como um conto de fada, uma varinha mágica que as coisas acontecem. Deus trabalha por processos. E às vezes Ele nos põe para esperar. Daí que você vai precisar dessa força interior. Porque se você não tiver desenvolvido essa força, essa convicção interior por meio da fé, na hora da adversidade, o que vai acontecer com você? Você vai ficar abalado, você vai ficar angustiado, você vai ficar ansioso e você vai perder a bênção de Deus. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer com ninguém aqui, amém? Olha o Salmo 40, Salmo 40 do verso 1 até o 3 diz assim, eu amo esse salmo aqui, gente. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Verso 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. O salmista está falando aqui de esperar em Deus. E ele está dizendo que se vocês, a experiência dele, e a palavra de Deus é para todos nós, ele está dizendo aqui que ele esperou com paciência e o Senhor se inclinou para ele. Se você aprender esse caminho de esperar com paciência em Deus, você vai ter a experiência de ver Deus se inclinando para abençoar você
também, em nome de Jesus. Quantos querem isso na sua vida? Diga amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, Deus quer que nós andemos em caminhos de vitória. Esse é o chamado de Deus para nós, caminhos de vitória. E eu quero encerrar com você, lendo com você Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Quero que coloque no telão para mim. Vamos lá. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá o quê? Misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Próximo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são o quê? Mais altos do que os seus caminhos, o Senhor está dizendo. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, dá um stop aqui, para aqui nesse versículo 9. Deus está dizendo que o caminho dele é o quê? Ou os caminhos de Deus é o quê? Mais altos. Qual é a palavra profética nossa para 2023? Lugares altos. Querido, nós precisamos aprender a andar nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. E aí, nós precisamos desenvolver a nossa fé, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, para que nós possamos ter a nossa força interior aumentada, e para que nós possamos andar nos caminhos de vitória, porque, querido, as circunstâncias vão continuar acontecendo, mas você não vai ficar refém de circunstâncias adversas, você vai enfrentar as tempestades, você vai enfrentar os inimigos, você vai enfrentar situações inesperadas, e você vai vencer, porque você vai estar andando com o Senhor em caminhos de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, quero te convidar a se colocar de pé, aí no seu lugar. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. A primeira bênção que Deus quer dar para nós é a bênção da salvação eterna, a bênção do perdão dos pecados. A Bíblia diz que Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados, e nós recebemos o perdão de Deus, e nós recebemos a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo, através de Jesus, convidando Ele para ser o Salvador e Senhor da nossa vida. Eu não sei se tem alguém aqui que você ainda não teve essa oportunidade. Hoje é o dia, não é por acaso que você está aqui. Talvez você está aqui e você nunca antes teve a oportunidade de abrir seu coração e falar: Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, seja o Senhor da minha vida. Eu te recebo hoje como meu Salvador pessoal e meu Senhor. Sabe, queridos, essa é a oração mais importante que todos nós precisamos fazer. Essa oração, ela é o início da nossa caminhada com Deus, e ela evidencia o temor de Deus no coração das pessoas. Eu respeito aquilo que a palavra de Deus diz. Deus está falando que eu preciso de salvação, Deus está dizendo que eu sou pecador, Deus está dizendo que eu preciso de receber Jesus. Eu aceito isso, eu aceito aquilo que Deus está dizendo. Esse é o maior de todos os milagres. E depois disso, é caminhar com Deus, é desenvolver o nosso relacionamento com Ele, é ampliar a nossa força interior para vivermos uma vida vitoriosa aqui na terra, para experimentarmos aquilo que foi dito aqui hoje: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aqui que nós vamos experimentar isso, é aqui na terra. Na eternidade vai ser outras coisas. É aqui que nós vamos experimentar, viver os milagres, o sobrenatural, as bênçãos do nosso Deus. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, fala: obrigado, Deus, pela tua palavra. Agradeça, querido.
Agradeça pela tua família, agradeça pelo trabalho que você tem, agradeça por tudo que você puder agradecer nesse instante, mas sobretudo agradeça pela palavra de Deus, e fala: Deus, eu quero caminhar em caminhos de vitória, e eu quero caminhar, Senhor, na sabedoria do Senhor, eu quero aprender o segredo da sabedoria, o temor de Deus, eu quero viver isso, todos os dias da minha vida daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás, mas daqui para frente, Senhor, eu quero andar nesse caminho de sabedoria, de vitória, os caminhos de Deus, os teus caminhos, Senhor. Eu quero relacionar com as pessoas da minha família, na sabedoria do Senhor. Eu quero relacionar com as pessoas do meu ambiente de trabalho, na sabedoria do Senhor. Eu quero ser uma pessoa de fé, uma pessoa que tem força interior, que não vacila diante das adversidades, que não vacila diante das situações, em nome de Jesus. Eu quero fazer a primeira oração, convidando você para vir aqui para o altar. Você que quer receber a unção de Deus, força interior, graça de Deus, para vencer, essa força para não vacilar diante das circunstâncias, eu quero que você venha para o altar. Quero chamar nossos líderes para nos ajudar aqui na oração. Nós vamos ungir você. Você que está fazendo a campanha, você que está na sexta semana, né? Você que veio na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, nós vamos te ungir, querido, para você ser fortalecido na fé. Se você está lutando com enfermidades, em nome de Jesus nós queremos declarar que essa unção é para a cura da sua enfermidade. Se você está recebendo unção, orando por alguém, você vai orar e crer que Deus vai mover cura na vida dessa pessoa. Se você está aqui porque você está enfrentando situações no seu casamento, situações adversas no trabalho, ou alguma angústia, algum sentimento de ansiedade, de depressão, alguma situação, Deus vai te dar vitória. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da bênção do Senhor na tua vida. Hoje é o dia do milagre acontecer na tua vida. Aleluia, aleluia. Vai orando, alguém vai ungir você. Fica de olhos fechados, você vai receber unção. A unção de Deus vai vir sobre você, em nome de Jesus. Nenhum homem pode determinar o que vou receber ou onde vou chegar. O meu caminho está firmado em tua palavra. Todo aquele que teu nome invocar, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou viver a plenitude da promessa. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Eu vou liberar minha fé. Vou liberar. Teu nome move o impossível e torna o milagre real.
ainda que esteja morto, viverá. Eu vou viver a plenitude da promessa. Eu vou liberar minha fé. Eu vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Eu vou liberar minha fé. Eu vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Teu nome move impossível. Move impossível. Teu nome move impossível. Move impossível. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Eu vou liberar minha fé. Eu vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Teu nome move impossível. Move impossível. Ele move. Seu nome move impossível. Move impossível. Eu vou liberar minha fé. Eu vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível. Torna o milagre real. Vou liberar minha fé. Vou liberar minha fé. Teu nome move o impossível e torna o milagre real. Teu nome move impossível. Move impossível. Teu nome move impossível. Move
momento maravilhoso, né, gente? O momento da unção é algo poderoso. Mas eu quero orar agora por aqueles que querem receber Jesus, fazer uma aliança com o Senhor, receber o perdão de Deus, entregarem suas vidas para Jesus. Se você puder levantar, se todos puderem ficar de pé. Eu gostaria de orar e gostaria que você, que Deus tocou você, e você quer caminhar nesse caminho de sabedoria, quer abraçar o temor de Deus, levar Deus a sério, mais a sério, né? Eu quero que você ore comigo, e quero que a igreja me ajude orando também, repetindo a oração que eu irei fazer. De olhos fechados, inclina a sua cabeça e ora comigo, fala assim: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu sou um pecador, mas que o Senhor me ama, e que o Senhor morreu por mim, para me salvar dos meus pecados. Na cruz, o Senhor pagou o preço das minhas culpas, dos meus erros, das minhas falhas. Hoje, Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, e eu te peço, entra no meu coração, e faça morada nele, seja o meu Salvador, e o Senhor da minha vida, e escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu oro com fé e agradeço no teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu gostaria de saber quem fez essa oração. Você nunca antes tinha feito e fez. Tem alguém? Faz um sinal com a mão. Se tem alguém, eu quero ver sua mão levantada. Quero louvar a Deus, amém, querida, por sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém que fez essa oração? Ou você já foi crente, desviou dos caminhos do Senhor e fez também essa oração retornando para os caminhos do Senhor? Tem alguém assim nessa situação? Levante a mão também, quero me alegrar com você. Tem? Se tiver, nós queremos nos alegrar. Glória a Deus. Não temos. A Elaine, vem cá, Elaine, eu quero orar com você novamente. Pode vir aqui, por favor. A Elaine, eu conheci ela um tempo desse. Mais uma vez, boa noite. Na célula da Renata, na casa do Rivaí e da Vanessa. E ela é irmão do João, que é membro da nossa igreja, mas ela não mora no Brasil, ela mora na Europa. E ela está passando uns dias aqui, mas vai retornar. E no domingo ela estava aqui, recebeu Jesus como Senhor, veio aqui à frente. E hoje Deus tocou o coração dela novamente. Eu quero orar novamente por você. Porque, Elaine, eu creio que Deus está começando uma obra grandiosa na sua vida. E não vai parar em você, vai alcançar outras pessoas do seu círculo de relacionamento. Amém, querido? Igreja, estende a mão. Senhor, obrigado pela vida da Elaine. Obrigado pela obra que o Senhor está realizando na vida dela. Nós como igreja a abençoamos, Senhor. Fortaleça a sua fé. Senhor, fortaleça a fé no coração da tua filha. Ela já te convidou para ser Senhor e Salvador. Ela já entregou a vida dela nas tuas mãos. E agora nós abençoamos a vida dela, para o novo que o Senhor há de fazer na vida dela. E não só na vida dela, mas na vida de outras pessoas, do círculo de relacionamento dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Nós temos aqui, antes de encerrar o culto, alguns pedidos de oração que eu quero ler e a gente vai orar e depois a gente encerra o nosso culto. Só um minutinho, porque para ler aqui eu vou precisar do óculos. A Vitória está pedindo oração pelo crente que está fazendo. Deixa eu entender isso aqui. Pelo evento, não é crente não, gente, que está fazendo na escola, que é uma rodinha de oração pela sua vida ministerial, pela saúde física e emocional dos seus pais. Aonde está aqui, evento, eu li crente. A Laila pede pela filha dela, a Gabriele, que fará prova na autoescola amanhã.
E o Jonathan Ricardo pede pela sua saúde, ele está com dengue. O Jonathan é o nosso irmão aqui que é baterista, que ajuda a gente ali cuidando do som. Vamos orar, queridos, vamos orar. Senhor, nós oramos pelo pedido da Vitória. Ela está começando um grupo de oração na sua escola. Meu Deus, abençoa a vida ministerial dela, abençoa essa iniciativa da Vitória. Meu Deus, que através da vida dela, o Senhor esteja abençoando outras pessoas ali na escola, abençoa a saúde física também dos seus pais, a saúde emocional dos seus pais. Como igreja nós oramos por esta família, os abençoamos em teu nome. Oramos pela filha da Laila, a Gabriele, pela prova de autoescola que ela fará amanhã, que o Senhor esteja abençoando ela com paz interior, com tranquilidade interior, e que ela seja aprovada, Senhor. E oramos também pelo nosso irmão Joe, para que o Senhor possa pôr a mão sobre ele, toda infecção, bactéria, o que for, Senhor, essa vírus da dengue, seja derrotada na vida do teu filho. Nós o abençoamos agora, em teu santo nome, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Graças a Deus. Amém. Querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe, que você possa ir para casa em paz, no nome de Jesus. Antes de sair, cumprimenta alguém, cumprimenta o irmão, 2, 3, depois passa o álcool gel. Deus te abençoe.